Léo, e não existem casos mal sucedidos no consultório? Bom, para falar sobre esse assunto hoje dos casos mal sucedidos de consultório, eu vou trazer o conceito primeiro de campo e núcleo de saber. O que é campo e núcleo de saber? Núcleo de saber é voltado aos especialistas de uma determinada questão. As pessoas que procuram intervir no caso especialista seriam clínicos, colegas de profissão que vão compartilhar casos para conseguir compartilhar técnicas, formas de abordagens, etc e tal, para criar novas tecnologias e tal. E campo de saber é o campo que é compartilhado para todos, o que todos sabem, o que as pessoas podem, qual é a função do campo, é educar, fazer as pessoas aprenderem, refletirem como um todo, com uma linguagem muito mais acessível, tá certo? Por que eu trouxe o conceito de campo e de núcleo de saber? Principalmente hoje na era da internet é importante se ter essa informação. E em relação a você publicar casos bem-sucedidos ou publicar na internet casos que não foram bem-sucedidos. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão epidemiológica, a distribuição das coisas. Quando nós escolhemos um estudo de caso para colocar, geralmente o estudo de caso ele vai nos servir, nesse ambiente de internet, de publicações, vai nos servir para que a pessoa que assista aquele caso, ela consiga entender nas palavras de outra pessoa que viveu as mesmas coisas, que estava na mesma situação, ela consegue entender que ali existe sim possibilidade. Nós estamos chamando, através de estudos de casos, procurando encontrar as pessoas que vivenciam as mesmas coisas, ou seja, epidemiologicamente a distribuição, esse grupo de pessoas que vivem as mesmas coisas e são sensíveis ao tratamento. Pessoas que são sensíveis ao tratamento são pessoas que se beneficiariam do tratamento com casos bem feitos, por exemplo. E por isso que no caso do campo de saber, o campo da grande população, eu acredito que casos bem-sucedidos têm esse impacto, ou seja, muitas pessoas me falaram que vieram ao consultório porque viram um estudo de caso, olha, eu estava com uma dor muito parecida com a daquela senhora e eu tinha vivido aquilo muito parecido com aquela senhora, ou seja, uma coisa muito prevalente na nossa população são pessoas que estão procurando respostas em modelos muito invasivos, ou seja, muita medicação, muitas coisas, fatores exógenos de fora, muitos exames complementares, intervenções cirúrgicas e que parece que não estão respondendo aquela demanda, aquela queixa. Existem muitas pessoas nessa situação que são sensíveis à metodologia, à abordagem osteopática ou abordagem fisioterapêutica ou abordagem do movimento. Muitas pessoas. Então existe uma alta prevalência dessas pessoas. E por isso que ao publicar determinados estudos de caso, você acaba fazendo um chamado à pessoa para que ela venha assim, a partir da história do outro, ela venha ver se é possível, se ela é sensível, se ela pode melhorar com aquela questão. Frente a isso, eu deixo muito claro que o interessante nesse momento, que serve como traz, sim, a pessoa chegou, ela quer uma resposta. Logo na primeira, na segunda, ou no máximo na terceira consulta, você deve ter uma resposta clínica relevante, ou seja, eu fiz a consulta, eu fiz uma, duas, três, um reforço, que seja a variável que você quer abordar, estou sentindo melhor assim. E aí você vai saber que você é uma pessoa que está naquele grupo e que ou seja, tem uma dor, um padrão, alguma coisa, e que é sensível à terapêutica. Então vale a pena você investir seu dinheiro, seu tempo e sua atenção, sua dedicação para a sua melhora de saúde naquele estilo clínico que vai envolver aí uma atitude, uma mudança de atitude, uma movimentação, uma relação com o corpo diferente, tá certo? Mas existem casos não bem-sucedidos no consultório? Claro que existem. Existem pessoas que não são sensíveis à intervenção, aos recursos que nós temos na mão. Porém, mesmo em casos mal sucedidos, ou seja, que a pessoa fisiologicamente não tem uma resposta clínica, não diminuiu a dor, não mudou o padrão, que a prevalência, tem uma determinada prevalência que no consultório, graças a Deus,
não é a maioria, é a minoria da população que vem aqui que não consegue melhorar fisiologicamente de nenhum parâmetro, ainda assim existe também o benefício dela aprender e entender a situação de cuidado que se tem hoje. Ou seja, será que se ela ficar pulando de galho em galho vai ajudar? Que profissional, às vezes, ela se aproximar, ela se entender melhor a situação, o diagnóstico dela, a estrutura que dói, ou será que o problema está na estrutura, ou será que o problema está na memória, na sensibilização do sistema nervoso central? São questionamentos que ela acaba tendo clareza e por isso ela vai conseguir lidar de uma maneira mais ativa para a situação. Então, por mais que em alguns casos não existe o benefício fisiológico, e não são tantos, são alguns, mas a proporção não é tão alta, sempre tem um benefício fisiológico com atividade física, com a prescrição de exercício, com o restabelecimento da mobilidade, com o restabelecimento do estilo alimentar da pessoa, sempre, geralmente tem benefícios fisiológicos. Mesmo não havendo, a pessoa tem o benefício de entender como é que ela pode lidar de uma maneira ativa, de uma maneira esclarecida sobre cada caso. E apresentar estudos de caso não sucedidos, não bem sucedidos fisiologicamente, é interessante sim nos cursos, ou seja, no núcleo de saber. Quando você está com o seu colega, olha só, tentei a rotação, tentei estabelecer flexibilidade da cervical dessa maneira, da torácica dessa maneira, fiz mobilidade neural, fiz tudo que era possível e eu encaminhei e ainda não deu certo. Esses casos são ótimos como estudos de caso para o núcleo de saber, para ver se existe mais uma tecnologia, mais uma estratégia que a gente ainda não tentou, tá certo? Curtiu o material do canal? Compartilha. Meu nome é Leonardo Tinari, sou mestre e sou doutor em saúde coletiva e a função desse canal é falar sobre os mecanismos de autorregulação do organismo. E por isso que é importante falar sobre essas questões. Sim, estamos chamando você ao consultório se você acha que o estudo de caso lhe tocou, que parece que é o que você vive, porque é muito recorrente que o estudo de caso seja realmente o que você vive e a gente consiga uma estratégia sensível para o seu caso, que você consiga resolver melhor o seu quadro, tá certo? Até mais. Um detalhe aí para os colegas quando escolhem estudos de caso a colocar, ou sintomas e sinais e sintomas, o que eu sempre acredito para o colega quando vai publicar alguma coisa na internet, procure publicar aquilo que no seu consultório você é mais sensível ou que você consegue realmente resolver determinados casos, sabe por quê? Porque se você começar a chamar muita coisa, ou seja, colocar casos que você não tem domínio, não tem controle, não tem técnica, não sabe fazer, não sabe transformar, não sabe por que aconteceu, ou enfim, está trabalhando no âmbito do placebo ou qualquer coisa dessa natureza, não tem um domínio fisiológico sobre aquilo. Se você chamar esses casos para o seu consultório, você vai ficar frustrado porque vão vir pessoas com problemas que na verdade você não consegue resolver tão bem e isso gera uma frustração, né? Às vezes a gente tem alguns quadros aí, por exemplo, um zumbido clássico, antigo e tal, que fica lá. Eu geralmente já tive boas respostas, mas na proporção a resposta não é tão boa não. Então assim, no meu consultório, ainda com as tecnologias que eu tenho, eu não tenho boa resposta com um zumbido antigo. Ele continua, às vezes atenua um pouco, às vezes tem o fator muscular envolvido, mas a proporção não é tão grande, a proporção é pequena. Então se eu enchesse meu consultório de pessoas com zumbido, querendo melhorar e tal, e a minha ferramenta não ajuda tanto, eu não ia ter eu ia me sentir frustrado na minha profissão, porque eu estou chamando aquilo que eu não tenho sensibilidade. Tá certo? Então, os profissionais aí, publiquem aquilo que vocês, pelo menos, conseguindo triar, você vai dar resolução. Você vai dar os problemas musculoesqueléticos, os problemas que você tenha domínio, tá? Domínio de técnica para intervir e ter um bom resultado. Você vai ser feliz e vai usar a internet no campo do saber de uma maneira muito boa.